Olá, bom dia. Meu nome é Juliana e viemos por meio deste trabalho com o objetivo de demonstrar o tema sobre o autor Manuel Bonfim, também um tema chamado Psicologia Social, né? As suas contribuições e as suas obras à psicologia social. Bonfim ele deslocou seus eixos de reflexão e atuando para o conjunto de preocupações sociais, aproximando a história, a psicologia e a educação. Também iremos relatar o que é psicologia social, sendo que a sua finalidade é de estudar e compreender comportamentos sociais. Será relatado também o início da psicologia social e quem deu origem ao estudo dela. Será apresentado a história, obviamente, desta área, relatando os marcos mais importantes, em especial, especificamente no Brasil. E também será demonstrada a importância da psicologia dentro da sociedade e ao próprio indivíduo. Bom dia, gente. Eu sou o Vitor e eu vou falar sobre o que é psicologia social. A psicologia social, ela é uma das várias áreas da psicologia que tem como enfoque estudar o comportamento social, ou seja, entender o comportamento do indivíduo e como ele influencia ou é influenciado pelo meio. Esse estudo acontece desde os primórdios da vida desse indivíduo, podendo até ser estudado o que acontecia antes do seu nascimento, estudando sua família, os costumes e comportamentos acerca da gravidez, que por vezes acabam por influenciar nos cuidados que esse indivíduo receberia e no significado que a gravidez teria. A psicologia social é ligada à história, onde os estudos da linguagem, cultura e costumes acabam definindo os conceitos do indivíduo, assim alternando sua percepção acerca das emoções, dos sentimentos e de outras ações e sensações. Ou seja, a psicologia social estuda como o indivíduo se relaciona com a sociedade, que possui uma parte histórica por trás, que seriam as pessoas que fazem parte dela e os costumes e as tradições que estão incluídos nessa sociedade. A psicologia social tem o seu primeiro esboço por Auguste Comte no século XIX, porém ela recebeu uma real importância, um real estudo na década de 20, no pós-guerra. E podemos considerar o pai da psicologia social como Kurt Lange. No pós-guerra da década de 20, a psicologia social começou a receber estudos e investimentos para seu desenvolvimento. Porém, após o momento de ascendência da psicologia social, a mesma começou a sofrer uma decadência que foi chamada de a crise da psicologia social, que se deu por fatores como a falta de esperança na psicologia social para ser como uma solucionadora de problemas, além do uso de métodos de uma forma generalizada por psicólogos norte-americanos em países latinos, onde aplicavam suas pesquisas sem contar as especificidades de cada lugar, que acabavam por gerar resultados que não eram concretos. Dado esse movimento, a psicologia social no continente latino começou a crescer, principalmente em países como México, Peru e Brasil, que não abordavam o indivíduo, e sim as necessidades do país. Eram pesquisadores trabalhando em um território que eles conheciam, ou seja, eles sabiam as características de cada país. E com isso a gente consegue já emendar um gancho para a psicologia social no Brasil. A psicologia social no Brasil, ela nasceu com algumas influências da psicologia social norte-americana, já que o Brasil era usado como objeto de estudo para os norte-americanos. Um exemplo é que a psicologia social chegou na USP por meio de um norte-americano, o Otto Klineberg, que era um estadunidense.
A psicologia social no Brasil ela tem um grande marco, que é a fundação da Abraspo, a Associação Brasileira de Psicologia Social, que é uma forma de união entre todos os cientistas da área, que foi de vital importância para o crescimento da psicologia social no território brasileiro. A fundadora da Abraspo é um nome muito importante para a psicologia social no Brasil, Silvia Lane. Ela foi um marco tanto para divulgar a psicologia social no Brasil, quanto para desenvolver a psicologia social no Brasil. Ela era uma professora, uma docente, que abordava diferentes maneiras de ensino, e ela era muito elogiada por essas diversas maneiras de abordagem. Além de possuir uma crítica sobre o sistema socioeconômico capitalista, e é importante ressaltar que ela tem a obra O que é Psicologia Social, que é muito importante para se entender sobre o tema. A importância da psicologia social. A psicologia social ela é importante para entender o impacto dos problemas sociais sobre as pessoas. Ela também é muito importante devido à sua área de abrangência, que vai desde o atendimento clínico até assistências sociais, como o CRAS. No Brasil, mesmo com todo esse alcance da psicologia social, ela ainda não tem o reconhecimento digno que ela merece, podendo até ter um conceito errado sobre ela por ela atuar em atendimento público a populações precárias, como já dito no CRAS. Isso leva alguns profissionais a ter uma visão errada dessas áreas de atendimento, indo contra a contribuição social que os mesmos devem ter. É importante ressaltar que a psicologia social não é apenas uma fonte de estudo para entender o indivíduo na sociedade e a sociedade no indivíduo, mas também é uma forma de ajudar as desigualdades estabelecidas na sociedade atual, assim podendo realizar um amparo para as pessoas mais necessitadas. Por isso é importante não ter esse preconceito sobre a área de atuação comum, atendimento precário, da psicologia social. Pessoal, vou falar nesse trabalho sobre a história, né? Quem é ou quem foi Manuel Bonfim. Natural de Sergipe, formou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1890, ingressou no magistério 8 anos depois, lecionando Educação Moral e Cívica na Escola Normal do Rio de Janeiro e logo após assumiu a cátedra de Pedagogia e Psicologia. Viajou para Paris, fez uma viagem para Paris em 1902, onde desenvolveu seus estudos em psicologia, tendo frequentado o laboratório de psicologia anexo à clínica Geoffroy, em Saint-Denis. Neste período, Bonfim estudou com Georges Dumas e Alfred Binet, com quem planejou a instalação do primeiro laboratório de psicologia brasileiro, instalado em 1906 no Pedagogium, do qual foi diretor por 15 anos. De volta ao Brasil, foi nomeado diretor da instituição pública. Manuel Bonfim foi autor de muitas obras, né? Autor de vasta obra, escreveu sobre história do Brasil, da América Latina, sociologia, medicina, zoologia e botânica, além de vários livros didáticos, entre os quais estão alguns de língua portuguesa, em coautoria com Olavo Bilac. Bonfim escreveu ainda na área de psicologia e educação as obras Lições de Pedagogia, 1915, e Noções de Psicologia, em 1916, utilizadas como suporte para as suas aulas na escola normal. Na obra Pensar e Dizer, Estudo do Símbolo no Pensamento e na Linguagem, de 1923, Bonfim demonstra uma vasta cultura geral e domínio das mais importantes correntes de psicologia da sua época, né? Também são de autoria os livros O Método, corrente de psicologia de sua época. Também são de sua autoria os livros O Método dos Testes, de 1926,
Cultura do Povo Brasileiro, 1932, Crítica à Escola Ativa, O Fato Psíquico, As Alucinações Auditivas do Perseguido e o Respeito à Criança. Sua obra escrita revela um pensador original, não articulado às ideias correntes na época. Sua interpretação de Brasil apoia-se na análise histórica da colonização empreendida pela metrópole, na exploração e na expoliação das riquezas brasileiras, como consequência sobre as condições culturais do povo. Assim, Manuel Bonfim defende a expansão da educação pública como meio privilegiado para a construção de uma sociedade democrática, calcada na liberdade, que somente poderia ser atingida pelo acesso de todos ao saber. Suas concepções de psicologia, aqui no trabalho escrito, fenômeno psicológico e método para seu estudo, também seguem caminhos diversos do corrente na época. Ele considerava o fenômeno psicológico como eminentemente histórico-social, constituído nas relações entre a consciência, mediatizadas pela linguagem, compreendida como produto e meio da socialização. Finalizando aqui, é possível dizer que Bonfim antecipou algumas ideias posteriores adotadas pela psicologia, como as de Vygotsky e Piaget, assim como teria antecipado as ideias de Ernest Bloch e Anton Gramsci em sua interpretação da sociedade. Entretanto, Bonfim permaneceu esquecido na historiografia brasileira, fenômeno esse que pode ser parcialmente explicado por suas diferenças e pela contraposição de seus pensamentos para a época. Olá, meu nome é Letícia, eu vou falar para vocês sobre as obras de Manuel Bonfim. Bom, assim como já foi falado, Manuel Bonfim ele se formou em medicina, mas o seu grande foco foi muito na educação e na psicologia. E com isso eu vou trazer algumas obras dele aqui. Não decorei todas, por isso que eu vou estar lendo alguma delas. Bom, suas obras foram América Latina, Males de Origem, O Brasil na América, Caracterização da Formação Brasileira, O Brasil na História, Deturpação das Tradições, O Brasil Nação, Realidade de Soberania Brasileira, Clínica Psiquiatra, O Fato Psíquico, Noções de Psicologia, Pensar e Dizer. Bom, essas foram algumas obras dele. Eu separei duas delas, né, uma que é as noções de psicologia, que nesse livro ele nos traz a definição de psicologia, que consiste em explicar a ideia de alma e espírito, né, que pra gente é considerada como um objeto de estudo. E também, num outro livro dele que eu achei muito interessante, sobre Pensar e Dizer, que ele mostra os domínios importantes mais coerentes da psicologia daquela época. Então, ele mostra os métodos e objetos de estudo que ele usava. Bom, é isso. Nesse bloco, de maneira rápida, eu gostaria de falar sobre a temática, quem foi a favor e quem foi contra Manuel Bonfim. Bom, para isso preciso destacar alguns pontos importantes de ordem cronológica para que a gente possa entender essa motivação. Bom, em 1890 ele se forma como médico pela Universidade do Rio de Janeiro e 3 anos depois, em 1893, ele foi para Mococa, cidade do interior de São Paulo, e ele teve que sair devido à perseguição política, onde ele e outros colegas como Olavo Bilac, Luiz Muratti, Guimarães Passo, José do Patrocínio, eles assumiram posições antimilitaristas e apoiaram eleições imediatas, né? E isso era totalmente contra a permanência do Floriano Peixoto, que estava no governo. Um ano depois, ele retomou a vida, começou a trabalhar com artigos no jornal Correio do Povo e O Republicano. E Manuel Bonfim era uma pessoa muito
muito conhecido entre a elite. Ele frequentava palestras, conferências, participava de rodas de amigos, então estava sempre rodeado de pessoas intelectuais, e isso fortalecia também o engajamento dele na área crítica. Em 1895, ele foi apresentado pelo amigo Alcino Guanabara, até então era deputado federal, apresentou o prefeito do Distrito Federal, o Ernesto de Almeida, e este o convidou para ser subdiretor do Pedagógio, né, um instituto dedicado a promover pesquisas na área da educação. A partir desse ponto, é um sinal para que possamos compreender a importância de Manuel Bonfim na área da psicologia aqui no Brasil. Vamos ver um pouco mais à frente. Bom, em 1896, no mesmo ano, ele passou a atuar como redator e secretário do jornal A República. Em 1897, fez crítica à política de instrução popular. Em 1898, ele ingressou no magistério, começou a dar aula de pedagogia em português. No ano de 1899, ele publicou o livro de composição para o curso complementar das escolas primárias, em parceria com Olavo Bilac, também um outro nome expressivo aqui no Brasil, né? Em relação à tríade do parnasianismo, era Olavo Bilac, tido como mestre da métrica. Então ele estava com esse tipo de pessoa, né? Esses eram as pessoas que ele tinha contato, pessoas de muita relevância. Em 1901, ele foi redator da Leitura para Todos e colaborou para vários jornais, né? Notícia, Tribuna, Jornal do Comércio, O País, A Nação, uma infinidade de revistas e jornais. E no ano de 1902 ele estudou psicologia na Europa. Ele foi para a Europa, ficou um ano, e lá ele estudou psicologia com Alfred Binet e com George Dumas. E quando ele voltou um ano depois, em 1903, ele montou no Pedagógio um dos primeiros laboratórios de psicologia experimental do Brasil. Então aí a grande relevância, né, dele em relação à psicologia experimental aqui no Brasil. Bom, e daí ele foi crescendo, né? Foi convidado pelo prefeito para assumir a diretoria de instrução pública, depois se tornou deputado federal. Em 1905, ele se envolveu em um empreendimento editorial que iria ter uma enorme repercussão na vida cultural brasileira. E nesse tempo ele publicou pela livraria Garnier o livro sobre o título A América Latina, Males de Origem. Então esse ensaio crítico durante o tempo em que ele viveu na França, com amplo uso de categorias explicativas extraídas das ciências naturais, e o objetivo dele era explicar as razões do atraso das nações latino-americanas, cujo, entre aspas, povos possuem todos os elementos para serem prósperos, adiantados e felizes, e que, no entanto, arrastam uma vida penosa e difícil. Nas palavras do próprio autor, ele diz, abre aspas, estudo do parasitismo social, em busca da causa efetiva dos males que atingem as ex-colônias ibéricas na América, e tal causa derivaria do parasitismo da metrópole sobre a colônia. É óbvio que ele foi muito criticado com essa obra, e um dos maiores críticos de Manuel Bonfim foi Silvio Romero, que na verdade era o maior crítico literário nesse período. E ele escreveu, né, entre aspas, só a geral ignorância do mundo legente no Brasil pode explicar a atenção despertada por um livro tão mal feito, tão falso, tão cheio dos mais grosseiros erros. Mas enfim, ele não só sofreu críticas, né, mas também teve apoio de pessoas como José Veríssimo, por exemplo, que também era um outro crítico muito importante, que chegou a falar, abre aspas, não é banal nem medíocre, sendo o autor um espírito culto, uma inteligência iluminada, que fora capaz de provocar discussões. Então, para encerrar esse bloco, não ficar muito longo, eu vou finalizar essa minha parte.
Bom dia a todos, meu nome é Tatiane e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a conclusão do nosso trabalho Psicologia Social e o autor Manuel Bonfim. A psicologia social é um ramo da psicologia que estuda o comportamento das pessoas e o meio onde ela vive, se é um influenciado ou não. Mas a psicologia social não estuda somente o comportamento das pessoas, e sim auxilia as pessoas que mais necessitam, através de organizações e ONGs como a CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Falando um pouquinho sobre o autor Manuel Bonfim, ele se formou em 1890 médico e se especializou após em psicologia. Ele foi pioneiro, fazendo o primeiro laboratório de psicologia no Brasil em 1906. Ele era um pensador original e não articulado às ideias da sua época. Ele tinha como objetivo o saber para todos e como ideia principal de uma democracia e de uma calçada liberdade para todos. Eu acredito que seja isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia.